Olá, tudo bem? Tudo bom? Amém. Eu gostaria de compartilhar um pouco a palavra com vocês, né? Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus? Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como tem sido para você a palavra? A palavra para você, ela tem inspirado, ela tem transformado a sua vida, né? Ela tem trazido revelações ao seu coração, tem transformado o seu ser, tem mudado a sua história? Ou a palavra de Deus, quando você as ouve, talvez por alguém, talvez quando você as lê, você não compreende, ou até mesmo quando você vai à igreja, você não gosta muito que lê a palavra de Deus, ela te confronta, ou talvez você se sente triste com a palavra de Deus. Como é que você tem se sentido, né? A palavra de Deus em 2 Timóteo diz assim, 3,16: a escritura é inspirada por Deus, é útil para um modo, de uma forma ou de outra, para mostrar a verdade, denunciar as nossas rebeliões, corrigir erros, ensinar como viver o caminho de Deus, né? A escritura de Deus, elas são inspiradas pelo Espírito de Deus para nos transformar, para mudar a nossa história, para que a gente possa ser parecidos com Deus, né? Muitas pessoas falam, eu vou para o céu, eu vou para Deus, mas elas não permitem que a palavra de Deus transforme, mude, né? Traga fé ao seu coração, né? Elas não permitem, e muitas das vezes a palavra traz até um peso para a vida dela, né? As escrituras falam sobre o amor de Deus e o poder de Deus, né? Você quer conhecer o amor? Talvez você se sente rejeitado, talvez você se sente triste, abandonado. Então, a palavra de Deus fala do amor de Deus, as histórias falam do amor de Deus, fala do poder de Deus, da transformação na vida dos seres humanos, né? Em Mateus 22, 29, os escribas, eles estavam interrogando Jesus Cristo a respeito da palavra, a respeito, né, de quem eles iriam, com quem eles iriam ficar se de repente morresse o marido da mulher e existiam vários irmãos, com quem ia ficar a esposa. Então, Jesus estava explicando para eles que o reino de Deus não consistia em casamento, né? Não consistia em comida nem bebida. E aí ele falou assim, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, onde nós temos errado? Por que nós estamos errando? Por que a nossa vida não é transformada? Por que muitas situações não mudam? Talvez porque nós estamos errando em não conhecer as escrituras ou permitir que ela transforme a nossa vida, né? E nos traga mais para perto de Deus, nos deixe mais parecido com Deus. Muitas das vezes nós não queremos ser parecidos, né? Ser transformados, né? Nós estamos tão cheios, nós já fomos criados numa forma e a gente não quer deixar ser transformado, ser parecidos com Deus, né? Em Lucas 24:13, a palavra fala assim, que Jesus ele já tinha falado, né? Das escrituras, ele tinha vindo ao mundo e mostrado que ele iria morrer, né? E que ele veio para dar vida, ele veio trazer as boas novas, né? Ele veio trazer as boas novas do evangelho. Ele ensinava as escrituras, ele falava de Deus, ele falava do amor de Deus, do poder de Deus. E ele falava para os discípulos, né, que eles iriam viver pelo Espírito e que o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas junto com as escrituras. E após a sua morte, 2 dos seus discípulos estavam indo para os caminhos de Emaú. Eles ficaram decepcionados, se decepcionaram porque eles se decepcionaram com a palavra, né? Jesus Cristo tinha morrido e eles queriam que Jesus governasse. Eles queriam que eles governassem no lugar, né, dos escribas. Ele viria para poder salvar o governo. Mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. E eles estavam entristecidos, eles estavam desiludidos. Então eles foram nesse caminho. E Jesus apareceu para eles e começou a falar, por que vocês estão indo? Onde vocês estão indo? E eles mostraram a decepção, a frustração, né? E eles começaram a falar que ele tinha sido morto. Você não sabe que o nosso mestre foi morto? Então Jesus Cristo começou a desvendar as escrituras para ele, desde Moisés, né? Tudo que os profetas fizeram, falaram a respeito da vinda de Jesus Cristo. E aí, mesmo assim,
eles estavam com os olhos como que cegos. A palavra fala que eles estavam como que cegos, que eles não conseguiriam enxergar, né? Seus olhos estavam tampados. Em 2 Coríntios 4, diz assim, que o evangelho ainda está encoberto e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho para a glória de Cristo. Então, o Deus desses séculos tem cegado o entendimento do incrédulo. Por que incrédulo? Porque não crê nas Escrituras, porque não deixa que as Escrituras transformem o seu interior, né? E Jesus falou para eles, ó nércio, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Quer dizer, Jesus está falando, vocês são nércios, vocês são tardos, vocês são lentos. Vocês não deixam que as Escrituras transformem a vida de vocês. Vocês não deixam que a palavra realmente se cumpra, né? Que eles eram tardos de coração. E ele começou a explicar. E depois que Jesus deu a eles a ceia, somente quando Jesus explicou todas as Escrituras, Jesus já ia embora. E aí ele falou assim, não, fica conosco. Os discípulos que estavam no caminho falavam assim, fica conosco. E ele ficou. E aí Jesus, pegando a ceia, abençoou a ceia e deu-lhe de comer. Então tá aí para nós que nós precisamos estar em comunhão, que nós precisamos estar junto com Cristo, que nós precisamos permanecer, ainda que os nossos olhos não foram abertos, ainda que a palavra não nos transformou, ainda que ela não trouxe essa revelação no nosso coração, né? Nós precisamos deixar com que a palavra venha nos transformar. E Jesus Cristo deu-lhe a ceia, e aí então foram-lhe abertos os olhos. E esses discípulos falaram assim, poxa, não nos ardia o coração? Depois você examina. Não nos ardia o coração quando ele começou a nos revelar as Escrituras? Quer dizer, muitas das vezes a palavra tem sido dada, muitas das vezes você tem ouvido a palavra, alguém tem falado de Jesus Cristo, tem falado para você da palavra, mas não lhe arde o coração, ao contrário, te frustra. Mas nós precisamos deixar, como Timóteo que diz que a Escritura é inspirada, né, para nos trazer a verdade, para nos libertar das rebeliões, nos corrigir, nos ensinar, nos mostrar o caminho e transformar a nossa vida. E eles falaram, não nos ardia o coração, como nós estávamos frios, como que não vimos tudo isso? E aí eles voltaram para trás, né? Jesus Cristo, depois que Jesus deu a ceia e foram abertos os olhos, Jesus os deixou. Eles poderiam ter contemplado mais se verdadeiramente eles tivessem deixado as Escrituras ter entrado no coração. E eles voltaram para o discípulo e contaram, né, como lhe foram abertos os olhos. Jeremias 15 diz assim que logo que achei a tua palavra, as comi. E ela vivificou o nosso coração, e ela encheu meu coração, me trouxe alegria e gozo. Amém? Que a palavra de Deus, ela possa verdadeiramente transformar a sua vida, né? Que o Deus desse século, né? Que você não seja incrédulo a ponto de não deixar que a palavra venha trazer luz, né? Trazer revelação ao seu coração. Mas toda vez que você ouvir a palavra de Deus, né? Aonde fala de Deus, aonde fala da volta de Jesus Cristo, aonde fala do ensinamento, aonde ela para nós é um pão diário, né? É um café diário, é um alimento diário para nossas vidas, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos dar uma direção específica. Que a palavra de Deus seja bênção na sua vida, que você possa examinar as Escrituras e que ela possa transformar o seu interior e que você possa se encher a ponto de você poder falar desta palavra e também trazer alimento, direção para a vida de muitos. Deus é contigo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.